E quem que poderia, por favor, ler o final do último item do capítulo 14, por favor? Qual página, amor? É, página 117 no livro novo. É o antepenúltimo parágrafo. Deixe-me recostar? Não, enquanto. Enquanto, tá. Enquanto semelhantes reflexões lhe escaldavam a cabeça, Mancini continuava. Deixe-me recostar em seu colo. Um momento só. Evelina, quero sentir o calor do seu coração. Tenho necessidade de você, qual sedento quando se aproxima da fonte. Compadeça-te de mim. Observando os gestos de desconsideração que ele passara a assumir, a moça tentou recuar e replicou valorosa: Túlio, contenha-se. Você não sabe que desposei Caio, que tenho a responsabilidade de um lar? Ó infame! Compreendo que a minha ausência longa terá levado a você a desposar aquele canalha. Mas isso não fica assim, não. E depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida. Evelina, sei que você não é indiferente ao que sinto. Vamos, diga que me atende. Ato contínuo, intentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou ânimo e, retrocedendo, reagiu indignada. Túlio, que isso? Está louco? Tenho pensado em você dia e noite, desde que tomei o balanço daquele patife que levarei à cadeia. Não tenho mais ninguém na imaginação. Não se compadece você de mim? O entorno comovedor daquela voz feria-lhe fundo a alma. No entanto, a senhora Serpa objetou firme. Compreendo a sua estima e agradeço a lembrança, mas julga você justo atacar-me assim, desrespeitosamente, quando já lhe falei que tenho um marido e por isso mesmo contas a prestar? Mancini silenciou por momentos, em seguida exibiu os olhos esgazeados à perturbação que lhe passou a senhorear os mecanismos da mente. Transfigurou o pranto em escárnio e desfez-se numa gargalhada terrível. Um um marido aquele crápula, zombou. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade, tem toda a razão. Entendo você, agora faz parte dos santos, mas eu não sou mascarado. Sou o que sou, um homem com as funções que me são próprias. Quero você e isso a escandaliza? Boa piada. Você é uma mulher como as outras. Você não é melhor do que todas aquelas que conheço na terra da liberdade. Apenas com a diferença de que você se oculta na capa andrajosa da disciplina. Sim, suspirou Evelina magoada. Não nego a minha fragilidade humana. Não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar e dignificar os nossos sentimentos? Ha, 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 galhofou ele. Obediência é a camisa de força em que os hipócritas metem o simples, mas você mudará de ideia. A moça, agoniada, confiava-se na oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. Enquanto isso, o companheiro avançava, mofando. Olhe para dentro de você mesma e verificará seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo, igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso. Todos somos livres, livres filhos da natureza para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência, se não deseja acabar na senzala dos tartufos da sujeição. Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la quando alguém providencialmente bateu à porta. Constrangido embora, Túlio refez-se de imediato e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição.
Tratava-se do auxiliar de instrução, de auxiliar do instrutor Ribas, e vinha da parte dele, a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para a solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição, enquanto agradecia em pensamento o amparo salvador. Túlio, seguido igualmente de perto pelo emissário, voltava à casa do reajuste, onde seria recolhido à cela especial, destinada a serviço de segregação e tratamento. Muito bem. Então, comentando o item 4.1, na continuidade do diálogo entre os dois, Túlio vai se tornando mais audacioso em suas investidas contra Evelina e cada vez mais desrespeitoso, demonstrando, na verdade, suas intenções menos dignas, com maior clareza e intensidade. 4.2. Chega a ofender Evelina com palavras e insinuações desrespeitosas, e aí vem a revelação que podemos inferir de sua estada em região umbralina, quando diz que esteve na terra da liberdade e que o povo que lá vivia é quem tinha razão. Dá a entender que conheceu outras mulheres na terra da liberdade, ou seja, durante os anos em que passou em região umbralina, possivelmente desfrutou da companhia dos desequilíbrios dos espíritos que, não reconhecendo sua condição de desencarnados e estando ligados a sentimentos perturbados, inclusive no campo do sexo e das paixões, apesar de desencarnados, davam vazão a comportamentos que iam agravando seus desequilíbrios e seu sofrimento. E por fim, Evelina, no 4.3, pede ajuda em silenciosa prece, e esta não fica sem resposta, quando quase imediatamente um auxiliar do mentor Ribas aparece para solicitar o comparecimento de Evelina ao Instituto de Proteção Espiritual. Aqui a gente voltando ao 4.2, ele usa uns termos estranhos, né? Mas são termos que fazem parte dos locais. Não é que isso seja um termo universal, por exemplo, povo, terra da liberdade, né? Isso são termos que ele aprendeu naquele local, mas que em diferentes locais, de regiões umbralinas haverão diferentes manifestações, vamos botar assim, entre aspas, de uma cultura, né? Com as suas gírias, o seu palavreado, as suas formas. Esses espíritos que lá se encontram, e aí que vem uma questão muito preocupante. O primeiro ponto é que, no caso dele, ele é levado, a gente sabe que ele foi levado primeiro para a cidade espiritual, a mesma cidade que Evelina e Fantine foram levados. Depois ele foge de lá, vai para. Ele não consegue se confrontar, com a sua própria consciência. Talvez por sentimento de culpa, pelo apego àquela situação, que o aguardava na região umbralina, ele vai para lá. Então ele passa um tempo lá, talvez alguns anos, alguns poucos anos. E nisso ele tem contato com todos esses espíritos em profundo desequilíbrio. É curiosa essa situação, porque a gente acha assim, mas se ali é uma terra de liberdade, e se esses espíritos, aquele povo é que tinha razão, você vai imaginar assim, bom, então lá não havia sofrimento, né? Mas não é bem assim, né? Eles vivem num constante sofrimento. Apenas a forma de tentar sair desse sofrimento é que é equivocada. É, Como é que nós faríamos para tentar sair de um sofrimento aqui na Terra? Qual seria a maneira? Bom, nós teríamos várias formas, dependendo do tipo desse sofrimento. O sofrimento deles é todo de natureza psíquica e espiritual, né? Não é um sofrimento propriamente físico. O sofrimento físico que eventualmente eles tenham são reproduções no corpo espiritual daquilo que eles trazem na mente. A forma de nós sairmos de um sofrimento dessa natureza psíquico-espiritual é buscar um terapeuta, é ter o apoio da família,
é, é tentar nos realizarmos no trabalho, num objetivo que nós estabelecemos, sei lá, você vai tentar uma realização acadêmica, você vai tentar se realizar na sua profissão, você vai buscar ajuda espiritual, você vai buscar uma igreja, vai buscar um centro espírita, onde ali você possa tomar contato com a espiritualidade, tentar entender o que está acontecendo com você. Só que lá não, você não tem essa característica. Por quê? Porque você está cercado de espíritos que não têm como te orientar, a não ser os mentores que vêm e tentam trazer orientações eventuais. Só que ali o tempo todo está se realimentando um sentimento de exacerbação da culpa, da raiva, da revolta, do medo e tudo mais. Nós temos vários relatos das regiões umbralinas e sabemos como mais ou menos como aquilo funciona e sabemos melhor ainda se fôssemos fazer uma regressão, porque já estivemos lá várias vezes. Apesar de que nunca duas experiências em região umbralina serão iguais, porque elas dependem do nível de densidade, né, dessa região aonde nós estivermos. Isso varia em função dos equívocos cometidos no plano da matéria e da forma como nós desencarnamos, né, do que nós carregamos conosco. E o espírito sofre por quê? Porque se ele vai fazer sexo lá, e faz, nessa região umbralina, ele não se satisfaz. Ele nunca consegue se satisfazer. Ele sempre entra no estado de sofrimento. É como um drogado que usasse a droga, por exemplo, sei lá, a cocaína, e no dia seguinte, ou horas depois, baixado o efeito, novamente ele entra num estado agora depressivo e precisa desesperadamente novamente daquilo, e isso não é não é uma satisfação. É uma alternância de estados de uma euforia temporária muito rápida com o estado de uma depressão mais alongada e cada vez mais alongada. Ora, certos espíritos são dominados por outros e sofrem consequências dos seus próprios inimigos, dos seus próprios adversários, de vítimas do passado. Outros permanecem em absoluto desequilíbrio, sem saber onde estão, isolados. Então, ali é um local de muito sofrimento. É porque o que acontece também é que quando ele ofende a Evelina, falando que ela é um anjo com pé de chumbo, ele, na verdade, não quer reconhecer que ela está tentando encontrar o caminho e que ele, tendo feito todos os equívocos que cometeu, ele não quer reconhecer esses equívocos. Então, isso faz com que ele, digamos assim, vanglorie aquele local onde ele esteve, quando na verdade lá ele sofreu bastante também. É um espírito num estado de, vamos dizer assim, a gente vai comentar isso mais à frente no próximo item, mas é como se fosse um leve estado de quase uma psicose, né? Um estado meio que alucinatório, onde ele acredita estar vivendo ali uma paixão, quando na verdade ele está desencarnado e já mudou tudo. E ele tenta não reconhecer isso. Então, sempre que um espírito que está em região umbralina diz que ali ele se sente bem, na verdade é uma fuga constante o tempo inteiro, onde ele não tem paz em nenhum minuto da sua vida, tentando fugir para esse suposto mundo dentro da sua mente, onde ele tenta encontrar algum tipo de satisfação, mas quando ele encontra, elas são sempre temporárias, seguidas de momentos longos de profunda desesperança, de vazio existencial, e não poderia ser diferente, porque da mesma forma que na Terra, se nós estamos fora de sintonia com a lei divina, em conflito com a lei divina, e se a lei divina está dentro de nós, nós viemos de Deus, nós criamos um conflito sempre que nós desrespeitamos essa mesma lei divina, seja por pensamento, por palavra, por atitude. Então nós vivemos um constante conflito quando fazemos, né? O outro ponto que é muito importante ser chamado a atenção é que essas entidades, esse povo, como ele coloca entre aspas, imagina só que nós nos relacionamos com eles, nós encarnados, muito mais do que nós imaginamos.
Eles não estão lá restritos, eles não estão presos naquela região. Tem alguns espíritos que ficam mais assim retidos em regiões de cavernas, é mais difícil entrar em contato com eles. Mas muitas dessas entidades conseguem vir à Terra desde que haja sintonia adequada para trazê-los para cá. Ou nós, em desdobramento no sono, somos conduzidos a essa região. Então, o que nós estamos falando aqui é que aquela passagem do Livro dos Espíritos que diz que a influência que os espíritos exercem sobre nós é muito, mas muito grande, né? De tal forma que muitas vezes são eles que nos dirigem, é isso, são essas situações em que nós acabamos nos envolvendo com grandes falanges espirituais, sejam ou então espíritos solitários que nos encontram por equívocos nossos, que podem ser originários dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos cultivos de condições absolutamente equivocadas. Imagina só, num mundo já tão difícil como a gente vive, com tantas dúvidas, com tanta insegurança, com tanta incerteza quanto ao futuro. E eu não falo futuro daqui a 20 ou 30 anos, eu falo futuro daqui a 6 meses, daqui a um ano. O tempo todo nós estamos diante de uma situação que a gente fica muito preocupado, né? E imagina só agora a gente ter essa presença dessas entidades junto de nós, porque nós estamos dando brechas para que eles nos influenciem, né? E o tempo todo nós estamos atravessando locais, regiões que estão repletas dessas entidades já aqui na crosta terrestre, na nossa condição de encarnado. Não estou nem falando do sono, porque aí a coisa piora, porque aí estamos em desdobramento. Mas mesmo encarnados, nós estamos atravessando várias regiões que estão repletas dessas entidades aqui na crosta planetária. Já é meio que como se fosse uma projeção umbralina aqui. Então, a nossa vigilância e oração, ela precisa ser muito grande, gente, porque esse nosso mundo, ele está passando por uma fase muito, muito difícil. Nós, claro, nós já sabíamos de certa forma disso, mundo de transição planetária, todas essas coisas, todos os conflitos que acontecem. Mas a coisa tá demais, assim, ela tá, a gente vê que as pessoas estão perdendo os limites, né? E eu falo perdendo os limites não só às vezes pela violência ou pela sexualidade, mas o limite pelo apego, por exemplo, material, e pela desconexão com a nossa própria essência, que é uma essência divina, espiritual, né? Então, aquilo que deveria ser um equilíbrio entre o material e o espiritual, mas muitas pessoas estão se deslocando totalmente para o espiritual. Não é que elas perderam a sua essência espiritual, vejam bem, ninguém perde essa essência espiritual, ela é inata, ela está na gente, ela faz parte do nosso DNA espiritual. Mas acontece que por algum tempo nas nossas vidas, a gente meio que esconde isso, a gente coloca de lado e vive só a matéria. E ao viver só a matéria, nós estamos desperdiçando uma oportunidade reencarnatória e abrindo campo para um monte de processos obsessivos, porque estão cheios de obsessores, de espíritos em sofrimento no nosso mundo, convivendo conosco. Então, eles vão encontrar muito mais facilidade de estabelecer essas conexões. Então, isso é muito preocupante, porque o nosso mundo, mais do que nunca, precisa. é, de oração, precisa de sabedoria, né, de conhecimento dessa realidade espiritual e precisa de muitos atos de amor, muitos atos de caridade, né, de perdão, de compreensão, de ouvir, de abraçar, de dar um conselho. E nós estamos vendo o quanto o mundo está se afastando disso para ficar focado só no material. E isso é muito problemático num mundo que evolui muito rápido por conta da questão tecnológica, científica tecnológica, numa velocidade que a nossa mente não acompanha e a nossa moral menos ainda, né? A nossa condição moral fica mais ainda para trás, e isso é muito, muito problemático. Então, nós precisamos estar fazendo algo diferente para
sermos trabalhadores na seara do Cristo, curando a nós mesmos e, na medida do possível, compartilhando as nossas experiências boas com aqueles que estão meio desorientados, meio perdidos, né? Bom, vamos fazer a leitura agora, já começando o capítulo 15, momentos de análise, tá? Isso aqui, a Evelina também recebe orientações agora do mentor Ribas, e são considerações muito importantes para nós entendermos um pouco essa questão de como funciona a nossa psique, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões do mundo atual, compreendermos o problema do funcionamento da psique. É claro que nós não temos uma pretensão de saber nem 0,5% de como funciona a psique humana. Mesmo quem estude uma vida inteira saberá muito pouco. Mas o pouco que soubermos e o pouco que trouxermos para a doutrina espírita, isso vai nos ajudar através de canais de intuição com a espiritualidade, que vai encontrar mais facilidade para nos ajudar a compreender e atuar nesse sentido, tentando entender o que está causando tanta dor àquele ser humano, né? Por que que a dor dele é tão forte assim? Por que que ele não consegue sair daquele ciclo vicioso de ideias? Como é que a gente pode tentar fazer para ajudá-lo? Qual seria um caminho, uma forma, uma maneira de tocar algo nele que desperte o que ele tem de bom dentro dele? Ele tem coisas muito boas dentro dele. E eu acho que nesse sentido, a doutrina espírita precisa cada vez mais estar trazendo esses elementos, né? Por isso que a gente tem priorizado os nossos estudos, mesmo quando ele não trata especificamente disso, essa parte, tá? Então, quem que poderia fazer para a gente agora a leitura, por favor, esse atendendo a solicitação de Ernesto e Evelina? Eu faço já. Falou, beleza. Momentos de análise. Atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimento no embaraço que a presença de Túlio lhes impunha à cabeça, o instrutor Ribas marcou o encontro com eles, de que se valeram pontualmente. No ambiente acolhedor do Instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições. Que significa a perturbação do rapaz? Como lograriam os dois, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente? Ser-lhe-ia lícito rogar ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa? Estaria ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar o moço infeliz? Após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhem se chegou a hora de começar. Depois de uma pausa, transformada em sorriso, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem a pena que as dificuldades dele lhes causam. Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência e não existe dor de consciência sem culpa. Ó instrutor, clamou a senhora Serpa, diga, por gentileza, tudo o que devo fazer. Falar-lhe-eis como a filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades. Mudando de tom. Irmã Evelina, que sensações foram as suas, vendo-se a sós com um amigo recém-visto? A moça, que formulara um íntimo propósito de arrostar a verdade, fossem quais fossem as consequências, admitiu. Sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observar-nos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem de minha preferência.
Senti-me transportada à juventude. E então o mentor benevolente completou a frase reticenciosa. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Entretanto, recordei as súbitas aos meus compromissos conjugais e contive-me. Fez muito bem, contrapesou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional de que Mancini foi vítima na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas. Oh, meu Deus, não se aflija, somos espíritos endividados perante as leis divinas e estamos situados na faixa da expressiva transição, a transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Ainda continua ainda Continua? até o finalzinho do parágrafo só. Temos teorias de santificação para o sentimento, mas, na essência, somos, na prática, simples iniciantes. Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos. Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes, que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Muito bem. Esse finalzinho que a Alice leu para a gente, ó, todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. O que significa isso? Nós estamos cheios de instintos, de comportamentos equivocados, que estão ainda com muita intensidade, porém lá em camadas um pouco já mais assim profundas, né? Três, quatro, cinco reencarnações, mas eles estão lá ainda para serem trabalhados e quando a gente muda esse padrão, né? Dá digamos assim, essa abertura, nós trazemos novamente permitimos que isso venha à tona. Mas eu queria chamar a atenção aqui, antes da gente começar o 1.1, é muito interessante aqui essa questão que o Ribas coloca. Porque eles estavam falando se seriam capazes de ajudar, se não seria capaz de ajudar, o que que poderia ser feito. Aí o Ribas diz para eles: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhe se chegou a hora de começar. E quando começa o trabalho espiritual, e quando eu falo trabalho espiritual, o trabalho também entre nós encarnados. No sentido assim, de ajudar a outra pessoa, né? De orientar. Nós, às vezes, rogamos imensamente antes da nossa reencarnação diversas oportunidades, diversos trabalhos para que nós pudéssemos adiantar a nossa evolução e reparar os equívocos passados, porque a gente sabe que a reparação, ela é uma das etapas que vem depois da transgressão. A transgressão da lei. Aí ela vem o sofrimento, vem a prova e a expiação e vem a reparação, né? O sofrimento, na verdade, ele é uma etapa que precede o arrependimento, né? Então nós teríamos assim, seria a transgressão, o sofrimento, não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá, gente? Às vezes o indivíduo se arrepende antes, mas vamos lá. Seria assim, seria a transgressão, o sofrimento produziria o arrependimento leva a provas e expiações, que são coisas um pouco diferentes as duas, tá? Elas têm algumas diferenças entre provas e expiações, e por fim a reparação. A reparação é aquela, digamos assim, é aquele acordo de paz que você realizou com a tua própria consciência. Você é o último estágio desse processo quando você se liga à lei divina, fazendo bem àqueles a quem você prejudicou, ou então, se aquele a quem você prejudicou já não precisa mais do teu bem, porque ele já seguiu o seu caminho, numa boa, sem problema, você vai então ajudar a outras pessoas a espalhar o bem. Então, essa é uma reparação diante da lei de Deus e é uma reconciliação que você faz com você mesmo. É a última etapa
desse processo, né? Mas o que que acontece? Nós pedimos oportunidades de trabalho antes de reencarnarmos, exatamente para que façamos reparações, podemos passar por provas durante esse processo, ser provados novamente, para não ver se a gente não vai cair no mesmo erro, e evoluir, né? Ter evolução. Aí quando chega aqui, que a gente começa a trabalhar, aí os primeiros obstáculos e dificuldades que vão surgindo, a gente vai meio que desanimando, né? Ah, tá muito difícil, tá muito complicado, fulano é assim, fulano é assado, não dá para fazer o trabalho com essa pessoa, não dá para. Isso depende, porque às vezes a pessoa trabalha sozinha, às vezes ela trabalha num grupo, como é o caso de um centro espírita, de uma igreja, de um templo. Às vezes o problema é a pessoa que está sendo ajudada, você está ajudando a pessoa e ela não se ajuda também, né? Ela não quer, ela não faz por onde ser ajudada, mas a gente tem que entender também até que ponto ela compreende a situação dela, até que ponto ela não está faltando alguma forma de a gente poder tocá-la melhor, né? Para ela perceber que ela precisa mudar algumas coisas para ela poder ser ajudada. E aí a gente reclama, 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 e não, aí às vezes a oportunidade vai, a gente abandona o trabalho, e o Ribas está falando, a gente pediu, 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 quando chega. A gente tem que abraçar esse trabalho, né? A gente não pode fugir ao primeiro obstáculo. A gente sempre fala isso. Todo trabalho em mundo regeneração, em mundo de transição planetária, em mundo de provas e expiações, você vai encontrar um monte de obstáculo, né? E são nesses obstáculos que nós vamos crescer mais espiritualmente ainda, porque seria muito fácil a gente chegar a ajudar a pessoa e não ter resistência nenhuma, a pessoa se curar, ficar boa, se emendar, vamos dizer assim, mas não é assim que funciona. Todo processo de cura leva tempo, né? Leva tempo, leva esforço, tem que ter disciplina, tem que ter uma readequação, uma reabilitação dos comportamentos todos que a pessoa faz, né? Então, no 1.1, na conversa de Eveline e Fantini, com o mentor Ribas, primeiramente devemos citar as dúvidas quanto à capacidade dos dois em prestar ajuda espiritual a Túlio, pois não tinham certeza de que estariam à altura da responsabilidade assumida. Ribas lembra que eles solicitaram a oportunidade de prestar auxílio espiritual na colônia. E afinal o momento chegara. Assim, de certa forma, é com todos nós que, tendo tomado contato com importantes verdades espirituais e reconhecendo a necessidade de auxílio ao próximo, do envolvimento no trabalho conjunto com a espiritualidade superior, nos sentimos muitas vezes incapazes de levar à frente a tarefa. E isso é uma coisa, gente, que a gente não pode deixar acontecer. Nós vamos ser provados, vai ter momentos em que virão dificuldades, virão desânimos. Eu mesmo já passei por isso várias, várias, várias vezes, né? Você está envolvido numa tarefa e você não se sente em condições de ajudar aquela pessoa, está acima das suas capacidades, mas você acha que está acima, mas não está acima, porque não nos falta auxílio espiritual, não nos falta. Ontem eu estava aqui, estava recebendo um monte de mensagem de uma pessoa pedindo ajuda. E aí eu falo, aí uma pessoa que eu já venho conversando com ela há algum tempo. Aí você fala com a pessoa, aí ela ouve, beleza, daqui a pouco ela volta tudo de novo, aos mesmos argumentos, né? A mesma desesperança, o mesmo desespero. Aí você dá um tempo. Aí também eu aprendi o seguinte, que quando a pessoa começa a replicar o mesmo argumento seguidamente, assim um atrás do outro, pelo seu sofrimento, às vezes não adianta você ficar argumentando. Tem que dar um tempinho. Espera ela esgotar aquela raiva, aquela frustração, aquele medo, aquela desesperança durante algumas horas. Esgotou? Aí você volta de novo. Começa o trabalho outra vez. E muitas vezes a gente não se sente em condições de abraçar esse tipo de problema.
de tentar compartilhar com aquela pessoa algo que para a gente nós já, graças a Deus, conseguimos superar essa fase. A gente tem muitas coisas para superar, mas pelo menos aquilo ali a gente conseguiu superar. E a gente tenta passar para aquela pessoa, mas tem que respeitar o tempo de cada um. Nós não podemos desanimar, não podemos colocar os obstáculos como impedimentos à realização dessa tarefa, porque não saberemos quando teremos outra. A nossa colocação como espíritas dentro de uma casa espírita, seja para nossa cura, seja para compartilharmos os aprendizados, como canais de comunicação do plano espiritual junto a essas pessoas, isso é bênção para todos nós, porque nós não sabemos quando nós teremos outra oportunidade desta tarefa. Está lá no plano espiritual o Hospital Esperança de Eurípides Barçanufo, esperando um monte de espírita que fracassou na tarefa, né? Por que que tem um hospital desse na espiritualidade? Específico para espíritas. Ah, porque os espíritas merecem um hospital específico, né? Os espíritas merecem um tratamento diferenciado. Não, não. Não é por isso. É porque a nossa responsabilidade, pelo que nós temos visto aqui, em todas essas obras que nos têm sido trazidas, todos esses estudos de caso, seja do Manuel Filomeno, seja do André Luiz, todo o material mediúnico que recebemos, todo o material da codificação espírita pelo Espírito de Verdade por Kardec, nós já estamos, assim, mais do que suficientemente abastecidos de informações e conhecimentos do que acontece no plano espiritual aqui, das nossas relações com os espíritos, da nossa destinação, do que temos que fazer. E quando a gente falha vergonhosamente, aquelas quedas espetaculares, quando nós estávamos diante de oportunidades que nos foram concedidas, aí a misericórdia divina precisa acudir a gente num hospital desse, porque lá também nós vamos encontrar muitos outros que passaram pela mesma situação e aí um meio que ajuda o outro. Mas não, a gente não deve deixar isso acontecer. Então temos que nos manter firmes. Então eu chamo a atenção mais uma vez para uma coisa também. A oração intercessória, gente. Muitas vezes vocês vão dizer assim: ah, o Zé Ronaldo está fazendo a oração. Eu vou ficar só acompanhando aqui a oração. Gente, cada nome falado, cada dor sentida, cada dor física, cada dor espiritual, cada desesperança, cada momento de desespero, de perda, todos nós temos que estar vibrando, todos nós, pelo bem daquela pessoa. Então, nós temos que formar uma corrente de pensamento, de sentimento e de pensamento que chegue até aquela pessoa e clamando a espiritualidade que interceda em benefício daquele irmão que sofre, seja desencarnado, seja encarnado. Então, a gente tem que levar isso muito a sério, porque esse trabalho ele tem um resultado muito bom, mas ele poderia ser ainda melhor se nós pudermos nos envolver ainda mais dentro dele. 1.2. Aqui existem muitas questões que devem ser trabalhadas em futuras ocasiões por nosso grupo, mas existe, ou seja, aquilo que se refere ao que podemos ou não ajudar. Isso é que eu quis colocar aqui, tá, gente? Mas existe um momento em nossas vidas que, apesar de estarmos em busca de nossa própria felicidade e daqueles que nos são muito próximos, intuímos que a verdadeira autocura e transcendência extrapola esse reduzido microcosmo e deve se expandir, pois a conexão com o divino desperta uma busca repleta de sentimentos de compaixão e de compartilhar o pouco de paz que conseguimos com aqueles que se encontram em desespero, em sofrimento e desorientados. Então, assim, é claro que a gente quer ser feliz, a gente quer realizar coisas que nos deixem bem, que nós queremos fazer, hobbies, coisas que nós gostamos. Nós
queremos abraçar a nossa família e fazer tudo pelos nossos entes queridos mais próximos, mas existe um monte de pessoas aí fora que já estão, não estão dentro do nosso grupo mais próximo, precisando imensamente de ajuda. Então, quando a gente se propôs a entrar na doutrina espírita, a gente se propõe a um processo de cura, né? É uma autocura, melhor dizendo, mas também um processo de ajudar ao próximo. A gente vai sentir isso como uma coisa inevitável no momento em que a gente começar a conhecer a doutrina espírita e começar a conhecer o Evangelho. Então, não fazer o bem pelo próximo vai nos deixar em conflito. Então, isso é quase que uma coisa inevitável, não tem como evitar. 1.3. Podemos dizer que nossa relação com Deus, quando esta aprimora cada vez mais e mais, implica a busca, o conhecimento e a vivência de suas leis, né, do reino de Deus. E fugir a esse encontro, a essa experiência, começa a estabelecer conflitos internos, pois não é mais possível ignorar o próximo, que é, de certa forma, uma projeção da própria divindade. Eu estou procurando Deus, mas eu não procuro Deus no próximo. Eu quero procurar Deus somente fechado na minha própria busca de felicidade e de paz e na busca da felicidade dos meus filhos, da minha esposa, dos familiares muito próximos. E eu quero fazer essa busca, mas não quero ver o Deus que está projetado no próximo. E o próximo pode ser qualquer pessoa que a gente encontre e que nos procure, que a gente tope com essa pessoa pelos caminhos, encontre com essa pessoa. E essa pessoa é uma projeção do divino, porque ela é filha de Deus também. E quando a gente começa a tentar buscar essa felicidade só para nós, a gente pode encontrar vários mecanismos de auto-engano. A gente vai conseguir, não tenha dúvida. A gente vai trabalhar muito, a gente vai se dedicar a coisas que vão tentar distrair a nossa atenção, a gente vai jogar toda a nossa energia para não ter que pensar nisso. Mas vai chegar uma hora em que a nossa consciência vai clamar por essa tarefa, porque são irmãos em Deus. Quanto mais nós conhecemos a lei divina, quanto mais nós nos harmonizamos com ela, mais essa noção do próximo ela é indispensável. Por isso que Jesus trabalhou com tanto afinco, com tanta ênfase nessa questão do próximo. Porque o próximo é a manifestação mais clara, mais assim, é o elemento mais manifesto da divindade, é o próximo, né? A oração nos aproxima de Deus, mas o próximo nos aproxima mais ainda, quando a gente tem a oportunidade de ver Deus refletido nele, né? Daí, por maiores que sejam as dificuldades e dúvidas, essas dificuldades e dúvidas aqui que eu me refiro também são as dificuldades e dúvidas do Fantini e da Evelina, da capacidade de poder ajudar, de não poder ajudar, né? Então, daí, por maiores que sejam as dificuldades e as dúvidas, uma vez estabelecidas essas diretrizes em nossas vidas, devemos fazer deste um caminho sem volta, sem recuos, e paralisias, com a fé e a confiança de que o poder superior nos assiste e de que haveremos de adentrar a seara de Jesus conseguindo os resultados que nos forem permitidos. Aí você fala assim, mas eu não tenho como ajudar essa pessoa. Essa pessoa, ela sofre, o sofrimento dela é muito grande, eu não tenho como é, tentar tirar ela dessa situação. Mas, gente, Deus não está falando para a gente tirar aquela pessoa daquela situação, tirar ela do sofrimento. Nós não temos esse poder, mas nós temos a condição de compartilhar com ela coisas que podem ajudá-la a superar isso, que só ela vai conseguir sair disso. Não tem outra forma, mas ela precisa ser ajudada. E às vezes a gente não sabe como, a gente acha que a gente não tem forças, acha que aquilo está além das nossas capacidades, mas aquilo que nós fizermos terá sido útil. O, aquilo que for possível, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês um pouco mais claro. Um espírito numa reunião de desobsessão, ele está sofrendo pra caramba, um espírito sofredor. Você vai poder ir até um certo ponto. Tem assim, a um certo ponto que não é possível avançar além daquilo, mas aquilo que você pôde fazer, as sementes foram plantadas no coração daquele espírito e vão ajudá-lo.
Aí você diz assim, mas eu não tenho a condição para poder encontrar as palavras certas. Tenha fé, tenha confiança, essas palavras vão vir. Os espíritos bondosos que estão ali vão nos usar como instrumentos, porque é isso que eles estão fazendo, nos usando como instrumentos para ajudar aquela pessoa. Então, assim, confiemos nesse auxílio que vem do plano mais alto, porque nós seremos bons trabalhadores. Não seremos mentores espirituais, nem seremos missionários espirituais. Não é isso que Jesus espera de nós, mas que nós sejamos bons trabalhadores na seara, dentro daquilo que nos é possível. E todos nós podemos fazer algo de bom pelos outros, mas precisamos muito dessa confiança da assistência espiritual que recebemos. E esse é um ponto que eu acho que é fundamental em qualquer tarefa que nós nos envolvemos dentro da casa espírita, né? Então, por exemplo, auxílio fraterno, você recebe uma pessoa, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, faça o que for possível, faça o que estiver dentro da sua possibilidade. Não traga para você, pela empatia, a dor do próximo e absorva a dor do próximo, porque isso não vai ajudar o próximo nem a você. É claro que você vai se sensibilizar pela dor dele, mas você vai tentar levar a ele aquilo que for o melhor possível, aquilo que Deus nos deu como talentos na nossa chegada aqui à Terra e do que nós desenvolvemos ao longo da nossa experiência reencarnatória e da assistência espiritual que estamos recebendo naquele momento, ainda mais se for dentro de uma casa espírita, que está tudo preparado para isso. Vamos então fazer o melhor possível e vamos confiar muito que essa assistência espiritual está sendo feita pelas nossas palavras, que por sua vez estão recebendo intuições do plano mais alto, e está sendo feito diretamente pelos espíritos. No acolhimento, na chegada do centro. O acolhimento, né, cara, eu acho que é algo que a gente vai ter que desenvolver bastante isso, esse acolhimento, essa recepção, porque muitas pessoas chegam ali, ficam quietinhas, né, sentadas lá atrás e tal, e às vezes estão cheias de dores e dúvidas no coração delas, entendeu? Então, de alguma forma, a gente tem que estar buscando fazer esse trabalho. Há muito trabalho a ser feito, gente, muito, muito trabalho a ser feito, né? E a gente pode se considerar abençoados, independente se nós temos problemas familiares, se nós temos problemas de saúde, é, se nós temos nossos momentos de tristeza, de depressão, de aflição, mas no geral esses são momentos. No geral, nós estamos diante de uma oportunidade maravilhosa de crescimento do nosso espírito, né? E ver uma pessoa, diminuir um pouco a dor daquela pessoa por palavras que de alguma forma a estimularam, por ter ouvido aquilo que ela precisava botar para fora, que ninguém ouvia ela. Isso é extremamente gratificante para todos nós, porque isso é nos colocarmos em sintonia com a lei divina, né? Então, abracemos e aproveitemos a oportunidade que nos é concedida. Nós vamos finalizar aqui, gente. Semana que vem a gente continua o item 1.4, mas eu já vou estar entregando o final da apostila, tá? Vou preparar o final dessa apostila aqui, tem também o final da apostila de quinta-feira também. Nós já vamos estar preparando para entregar para vocês e aí nós continuamos a tarefa, tá bom? Então, pessoal, eu vou pausar aqui